A definição de trombose, quais os tipos que tem? Então, Calil, a trombose engloba uma série de doenças e de condições que incluem as tromboses no leito venoso, ou seja, nas veias e nas artérias. A grande maioria das pessoas, quando fala trombose, a gente associa muito a trombose venosa, que é a formação de coágulos nas veias da perna ou qualquer veia do organismo que pode causar embolia pulmonar. Mas a trombose inclui também a trombose arterial, que é a principal causa de morte no mundo, porque inclui o infarto e o acidente vascular cerebral, que as pessoas normalmente chamam de derrame, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. Quer dizer, aquela trombose, quando se fala, se pensa o quê? Em perna inchada, a trombose, quer dizer, o acúmulo de coágulos na perna, e que a consequência também pode ser grave, porque tem um quadro de embolia de pulmão, esse coágulo vai para o pulmão. Mas, quando se fala em trombose sensu lato, há um desconhecimento, que a trombose também é o que? Ela fecha as artérias do coração e fecha as artérias do cérebro. Que é a principal causa de morte no mundo inteiro. Quais são os fatores de risco e as profissões que têm a incidência mais alta? A trombose, no geral, ela é formada quando a gente tem a confluência de 3 fatores, que é a estase venosa, ou seja, o sangue parado nos membros inferiores, uma lesão no endotélico, ou seja, uma condição ali predisponente e uma situação de hipercoagulabilidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, cirurgias, pessoas que ficaram muito tempo deitadas na maca sendo operadas, pessoas que fazem viagens prolongadas, voos em que a gente fica sentado com a perna para baixo, fora a diferença da pressão, isso faz com que o sangue parado ali possa se coagular, que é um fenômeno normal do nosso organismo, mas em condições aumentadas ele causa trombose e com isso desenvolver o fenômeno trombótico. As pessoas têm que ser orientadas em relação às medidas preventivas, que tem como prevenir. Primeiro, tentar levantar um pouco, fazer pequenos intervalos, isso faz bem tanto para evitar trombose como para outros problemas, o sedentarismo, e mesmo ficar longos períodos imóvel não é bom. E usar muitas vezes meias compressivas, tentar se hidratar bastante. A desidratação é um fator de risco também, porque o sangue acaba ficando um pouco mais concentrado. Então, se a gente entender que a gente identificando esses fatores, traçando medidas de prevenção, e no caso, por exemplo, de pacientes hospitalizados, que foi o que eu comecei a falar, existem protocolos para avaliar as medidas que a gente vai fazer nesse paciente. Pode ser meia, massageador e até uma injeçãozinha para prevenção. A genética tem influência em tudo. No caso de trombose, tem as pessoas que geneticamente já com maior incidência, com alguma alteração genética que aumente o risco de trombose? Existe sim, Calil. As trombofilias, que são as condições em que a pessoa tem um estado de hipercoagulação. Por uma questão genética, por uma alteração em algum gene que produz aquelas proteínas, que existe para a gente formar um coágulo, é complexo. Existe uma cascata de eventos que precisa acontecer no nosso sistema normal. Então, qualquer alteração na quantidade e na formação dessas proteínas e enzimas pode predispor. E existem situações, Calil, que a gente desconfia dessas alterações genéticas, elas são a minoria, ainda bem. Elas são a minoria dos casos que são pessoas que fazem tromboses sem um fator identificável. Então, aquela pessoa que não viajou, que não tem uma profissão que fique muito tempo imobilizado, não operou, não machucou e de repente aparece com uma trombose. Então nessas pessoas existe uma situação em que a gente começa a fazer alguns exames para identificar a trombofilia. Por que isso é importante? Porque essa pessoa sempre vai ter mais risco de trombose. Então com isso a gente consegue identificar situações de risco e evitar a trombose. E em alguns casos, felizmente, a minoria, ela precisa usar um anticoagulante o resto da vida.